que a gente vai falar hoje? Basicamente, a gente vai dar continuidade no livro do que a gente estava falando. Então, tem alguns conceitos que eu quero trazer para vocês, falar um pouquinho sobre o que é o tempo, vou falar também, trazer aqui como exemplo o Henry Ford, que é um super exemplo quando a gente fala da questão do tempo, e depois a gente entra mesmo na procrastinação, e aí vamos falar o que é a procrastinação, como que a gente faz para deixar de procrastinar, uma sugestão que vocês podem usar no próprio Product Backlog, que é matriz urgente importante, e vamos falar de algumas táticas que a gente pode aplicar também para reduzir ou até eliminar a nossa procrastinação. Vocês ficam à vontade, sempre que precisar fazer uma pergunta, pode me interromper à vontade, tá? Inclusive, esse capítulo, se vocês, quem leu o livro, o capítulo, ele é bem baseado no livro da Lillian, né? E esse livro da Lillian é bastante interessante, até o próprio título, né? Procrastinação, e ela traz bastante conceito, traz estatística, traz estudos. Então, para aqueles que querem ter mais informação sobre a procrastinação, como que ela funciona, por que a gente leva a procrastinar, relacionado ao sistema límbico, a informações mais científicas, eu recomendo o livro da Lillian. Tá? Eu criei esse capítulo e acabo trabalhando mais nas táticas que ela recomenda e usando isso principalmente usando os rituais do Scrum, tá? E a parte prática também que eu usei para deixar de procrastinar, tá? Então, basicamente, as duas referências são essas aqui para a aula de hoje. Então, primeira pergunta, né? O que é tempo? Então, eu acabo usando 3 conceitos para a gente explorar aqui. O primeiro deles, eu uso aqui o dicionário, né, como referência, mas a primeira definição aqui que eu escolho é um período contínuo, indefinido, né? O tempo pode ser 1 minuto, pode ser 10 minutos, pode ser 1 ano, pode ser 1 século, né? No qual os eventos se sucedem, né? É uma duração, né? Então, esse é um primeiro conceito. Outro conceito é duração limitada, né? Então, até o próprio conceito de projeto, né? Quando a gente fala que é um esforço temporário, então, temporário é uma duração limitada que a gente tem aqui. E eu gosto de reforçar, quando a duração limitada, em oposição ao conceito de eternidade, né? Vocês não vão ter tempo para o resto para a vida toda, né? Quer dizer, para a vida de vocês, sim, mas não vai ser eterno, né? Um dia a gente vai morrer e nosso tempo vai acabar aqui, né? E o último conceito que eu uso é um período determinado para a realização de algo, que é parecido com o que você falou aí, Robertson. É um prazo que a gente tem para realizar alguma coisa. Esses conceitos eu peguei lá do dicionário da Porto Editora, e aí vamos falar um pouco mais sobre cada um desses conceitos. Então, primeiro, período indefinido. E aí, uma das maiores ameaças que a gente tem em relação ao tempo é a falta de foco e o hábito de deixar para depois aquilo que é mais importante para a gente, né, que é a nossa procrastinação. Então, para a gente saber usar bem o nosso tempo, a gente tem que usar esse tempo de uma maneira inteligente e tem que trabalhar, né, com foco para aproveitar melhor nosso tempo. O outro conceito é a duração limitada, que é o oposto de eternidade aqui.
Então, nós temos uma escassez de tempo, né? Hoje, o tempo talvez seja o bem mais precioso de todos nós, né? Essa questão da pandemia que a gente está vivendo, quer dizer, quantas pessoas não estão morrendo, né? Da noite para o dia. Então, a gente tem que aproveitar esse nosso tempo que a gente está aqui. Hoje, só de estar aqui conversando com vocês, só de estar vivo, eu já agradeço muito, né? Então, o tempo é um recurso escasso que a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem ele disponível, né? Então, uma das maneiras que a gente pode fazer para aproveitar mais esse tempo é estruturar o trabalho em áreas e processos com o uso das melhores práticas. A gente vai falar isso, inclusive, na próxima aula, a gente vai explorar um pouco mais esse conceito. E o último conceito que está próximo que você falou, Robertson, é o prazo para realizar algo. Então, vamos priorizar o que nós precisamos realizar. Então, tudo isso que a gente está fazendo relacionado à recolocação é uma priorização. Então, quando a gente faz o planejamento semanal daquilo que a gente quer atingir, nós estamos priorizando aquilo que é mais importante. Tá? Então, eu gosto de trazer tanto o conceito da OMS de qualidade de vida, quanto essa frase do Seneca, porque ajuda a nos direcionar, né? A Organização Mundial da Saúde ela fala que qualidade de vida é percepção do indivíduo de sua posição na vida, no contexto que ele vive, no sistema de valores, em relação aos seus objetivos, às suas expectativas, seus padrões e suas preocupações. Quer dizer, então, o que é importante para mim é diferente do que é importante para o Robertson. A gente pode ter algumas coisas em comum, mas vamos ter também as diferenças. Então, nós precisamos identificar o que é importante para cada um e trabalhar em cima daquilo que realmente é importante para cada um de nós. E a frase do Seneca, que eu gosto muito, se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Então, não adianta a gente remar, fazer um senhor esforço, se a gente não sabe o que a gente quer conseguir. Então, é importante, por isso que é importante, antes da gente trabalhar a nossa recolocação, e por isso que eu quis discutir muito com vocês a questão das metas e dos objetivos, para a gente ter certeza que a gente está na direção certa. E a partir daí a gente vai direcionar nossos esforços para atingir esses objetivos, para a gente conseguir chegar naquela vaga que a gente tanto almeja. Tá? E gostaria também de trazer aqui para vocês o caso do Ford, né? do Henry Ford. Né? Ele ficou super famoso com o modelo T que ele fabricou. Né? Foi o primeiro empresário que fez uma linha de produção de um carro. Né? E ele falava, né, que ele trabalhava com montagem, ele aplicou a montagem em série como ninguém, né, na indústria automobilística. E ele falava que o tempo perdido não se torna tão evidente quanto o material desperdiçado caído no chão. Então, ele falava isso para reforçar o quanto é importante o tempo. E se a gente não aproveitar esse tempo de uma maneira inteligente, se a gente não saber trabalhar de uma maneira inteligente, a gente vai acabar fracassando. Tá? E ele reforçava muito também que qualquer adiamento na fabricação de um novo automóvel representava um impedimento à venda de carros por preços baixos, né, como ele almejava. Então, ele tinha uma preocupação e ele fez, né, ele levou, usou bastantes conceitos de Taylor, Fayol, quando começou a administração científica, que ele fazia
um estudo de tempos e movimentos ali para saber exatamente como que deveria ser aquela montagem em série, né, para funcionar a coisa de uma maneira bastante inteligente, tá? E vocês verem, já fazem mais de 107 anos, né, que ele criou esse conceito, e um carro novo deveria ser fabricado a cada 98 minutos, né? E os funcionários deveriam ser altamente produtivos, 5 vezes mais do que a média da indústria automobilística, e, por conseguinte, bem remunerados também. Quer dizer, os funcionários dele produziam mais, 5 vezes mais, mas ele também pagava 2 vezes mais do que a média de mercado. Gente, essa frase aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Um carro novo deveria ser fabricado a cada 98 minutos. Vocês não lembram do OKR que a gente falou aqui? Lembra que a gente falou do OKR no nosso primeiro encontro? Então, eu não sei, né? Naquela época, não, acho que não existia esse termo OKR, mas aqui é um resultado-chave muito claro e que motivava já as pessoas lá, os funcionários, as pessoas que trabalhavam na época do Ford, em 1914, onde nem existia esse conceito. Ele conseguiu, na época, produzir 500 milhões de Ford T, o que era um fenômeno, né, na época, e trabalhava aí, ele tinha um comprometimento com maximizar desempenho e eficiência, com foco nas pessoas. Então, ele não preocupava só na ferramenta, ele preocupava em treinar as pessoas, em dar as condições para que as pessoas se sentissem engajadas e motivadas. Então, preocupação que a gente tem que ter bastante, né? E ele também trabalhou, como eu falei para vocês, esse estudo de tempos e movimentos que ele fez, ele levava muito a sério. Então, ele olhava, ele não, né? Toda a equipe dele, todo mundo que trabalhava junto com ele, levava muito a sério. Ele simplificou a montagem das peças do Ford T, dividindo aí em etapas distintas, 84 etapas distintas que ele trabalhava, que eram realizadas por grupos. Então, ele fez esse trabalho de divisão de atividade muito bem feito na época. E ele criou um sistema muito eficiente aí, que impedia qualquer adiamento de tarefas e reduzia a margem de problemas decorrente a erro humano. Tá? Cada trabalhador que estava na linha de montagem conseguia completar os seus passos de forma rápida e eficiente. Quer dizer, o Ford foi muito famoso. Eu gosto de trazer o Ford para vocês, porque vocês podem imaginar, a gente está falando de OKR, um conceito mais novo, mas ele já falava aqui nessa época, e vários conceitos aqui, né, de como a gente trabalhar, de melhores práticas, o Ford já trazia lá há mais de 107 anos atrás. Vamos entrar agora, então, aqui, gente, vamos falar de procrastinação. Então, aí eu trago aqui o conceito do Michaelis, que procrastinar é deixar para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. É o famoso amanhã eu faço. Que alguns, às vezes, falam síndrome de estudante. A gente deixa tarefas importantes, tarefas prioritárias para o último minuto, né? O último minuto lá do segundo tempo que eu preciso fazer a entrega, eu deixo isso para fazer lá no finalzinho. E aí, às vezes, eu não consigo fazer, ou eu faço e o trabalho não fica adequado, tá? Então, procrastinar é um mal que atinge aí uma grande parte da população
e que a gente vai falar hoje aqui como que podemos trabalhar para reduzir essa procrastinação. Vamos falar um pouco aqui do procrastinador, né? Como que funciona o procrastinador, né? Quando a gente deixa uma tarefa para depois, a gente acaba tendo uma espécie de condicionamento que nos leva a pensar, não, eu vou poder fazer isso depois, vamos deixar para depois que eu vou ter uma condição melhor para fazer isso. E tem vários estudos, até por isso que eu até falei para você, para vocês, quem quiser depois olhar os estudos, os números, até adquire o livro da Línia, que fala que se você fica deixando as coisas inacabadas, isso te leva a uma inaptidão, uma apatia que vai complicando, que vai intensificando, né, com outros sentimentos negativos. Então, às vezes, você não conseguiu fazer alguma coisa, o namorado, a namorada, alguém pode eventualmente cobrar alguma coisa, os filhos podem cobrar alguma coisa, isso acaba te deixando com culpa, né? Com sentimento de culpa, com sentimento de vergonha, né? E isso ele acaba evitando o enfrentamento desse problema e esquece de cuidar de si mesmo, né? Esquece de realmente olhar o que é mais importante, que é você mesmo, né? E esse ciclo, ele é um ciclo do mal. Eu costumo falar que é um ciclo do mal, porque você vai procrastinando, vai deixando para depois, vai se sentindo incapaz, vai se sentindo apático. Isso vai te levando a uma depressão, vai te levando a uma recriminação. E aí complica mais ainda quando tem a desaprovação alheia, né? Das outras pessoas que estão ao seu redor. Então, a procrastinação, realmente, ela é muito negativa, né? Então, se ela é tão ruim, por que a gente faz isso, né? Por que a gente procrastina? E a Lília, ela falava, né, que tem, assim, o eu presente e o eu futuro. E essa inconsistência acaba trabalhando muito no nosso cérebro relacionado às recompensas, né? O que eu tenho recompensa imediata e o que eu tenho de recompensa futura. Então, quando a gente faz o planejamento, por exemplo, o Robertson falou assim, me preparei, eu fiz um curso para fazer os meus investimentos, então ele fez uma preparação de médio prazo, né? Se preparou de uma maneira adequada, pensando numa recompensa futura, né? Mas nem todo mundo consegue fazer isso. As pessoas querem, de uma maneira mais geral, né? Quando tem esse eu presente e eu futuro, ele quer uma recompensa imediata. Então, é fácil para mim, se tem um chocolate aqui do meu lado, eu vou lá e pegar esse chocolate. Eu gosto de assistir um filme, é fácil, o filme está ali, está disponível, então é uma recompensa que eu tenho já, né? Então, a gente acaba privilegiando essas recompensas que a gente consegue ter mais imediatas. Quando você tem essas metas bem definidas, e por isso que foi, né, o que a gente quis trabalhar já na primeira semana, você tem essa visão melhor de futuro, né? E aí, quando a gente tem essa visão muito clara e essas recompensas mais claras, fica mais fácil de valorizar essas recompensas de uma maneira mais de uma melhor maneira, tá? Então, quando o indivíduo ele está sobrecarregado, que tem muita tarefa pendente, ele acaba
resistindo e ignorando, né? Porque ele está numa situação desagradável, né? Então, se você não está realmente envolvido naquilo que você está fazendo, se você não está, olha, com foco naquilo, sabendo dos benefícios que você vai ter de fazer aquilo, tem um sistema dentro do nosso cérebro que chama sistema límbico, né, que é responsável aí pelas emoções e pelos comportamentos sociais. Ele acaba assumindo esse controle e cede aos apelos do cérebro para resgatar alguma coisa no curto prazo, né? Como eu falei para vocês, às vezes um chocolate, algum alimento que você quer, alguma bebida, algum tipo de lazer, tá? E aí a gente acaba procrastinando, tá? Então, né, quem nunca parou aí alguma coisa importante urgente para fazer alguma coisa que te deu uma sensação gostosa, uma sensação boa de curto prazo, né? Então, isso é o sistema límbico que acaba trabalhando e afetando essa nossa decisão, tá? É o cérebro da gente. Então, como é que a gente faz para mudar, né? Qual que é o caminho para a gente mudar? A gente vai trabalhar, vai fazer um ensaio mental e o enquadramento das experiências passadas, né? Esse ensaio mental, basicamente, é uma interpretação de um papel na sua imaginação. Quanto mais você imagina fazendo um comportamento, mais provável de executar aquele comportamento. Quando você fica se culpando de ter feito alguma coisa, esse ensaio é um ensaio negativo. E aí, se você fica se culpando, a chance de você acabar fazendo de novo aumenta, né? Quando você muda você muda esse ensaio seu e você começa não, peraí, reconheço que o que eu fiz, mas agora eu vou fazer de uma nova maneira, né? Aí você interrompe esse ensaio anterior e aí usa o aprendizado para melhorar, né? Como oportunidade para melhorar, tá? E aí é o que a gente acaba fazendo quando a gente tem a nossa retrospectiva, as lições aprendidas, que a gente já vai falar aqui na sequência. Então, as pessoas, né, o sábio, né, os sábios, eles reconhecem o erro, mas eles perguntam, né, o que foi, onde que eu errei, qual foi o problema, o que eu poderia ter feito de uma forma diferente para ter um resultado melhor, tá? Então, é muito importante que vocês se questionem quando a coisa não está acontecendo da maneira correta, e não só se questionar, achar alternativas, né, para que isso mude. Então, essa reprogramação mental, ela requer muita prática, e é o que a gente tem feito diariamente quando a gente faz a Daily Scrum. Ela nos ajuda a fazer essa reprogramação, e ela ajuda a gente ter um ensaio diferente, né? O procrastinador é mais ou menos como um viciado aí em cigarros ou qualquer outro vício aí, né? Ele precisa se abster do comportamento que é prejudicial até a se habituar a um novo modo de agir. E não tem nenhuma solução muito rápida aqui, né? Tem as soluções que são os rituais, né, que é uma excelente maneira, e por isso que desde o nosso primeiro encontro, eu sugeri a gente usar o Scrum desde o início, porque ele tem esses eventos, ele tem esses rituais que a gente faz de forma consistente. Então, um dos exemplos aqui, que a gente não está usando exatamente dessa maneira,
são as lições aprendidas que a gente estuda até no guia PMBOK. E aí, sprint retrospectivo, que a gente está fazendo semanal também, é uma senhora oportunidade para a gente refazer essas reavaliações. Aqui o importante é que isso ocorra de uma forma consistente. Tá? Então, espera aí, eu estou errando, o que eu faço? Então, não vamos repetir o erro, vamos reavaliar e fazer isso de uma maneira inteligente. E como que eu inicio esse processo de reabilitação? Né? Então, eu vou focar aqui na raiz do problema. Tá? Os procrastinadores, eles reconhecem o dano desse mau comportamento, das más escolhas feitas. Então, a gente precisa trabalhar, né? E aí também a neurociência, a Lilian fala bastante disso no livro também, que a melhor maneira que a gente tem para tratar esse problema é através do planejamento e da execução. Então, não só planejar, porque não adianta nada eu também ficar planejando se depois eu não executo. E de novo, também que é por isso que a sugestão da gente usar, né, tanto o Trello quanto o Scrum, que a gente planeja e já sai executando. Então, toda semana, todo dia, a gente está executando atividades que a gente planejou. Né? E ela reforça aqui também que esse planejamento ele considera pequenos passos diários e evita limitar tarefas que não fornecem muito valor. Então, é super importante que a gente escolha todos os dias na nossa Scrum Daily algumas atividades que realmente vão agregar muito valor. Então, mesmo que seja uma atividade só, fala assim, não, essa atividade é a mais importante do dia e essa atividade eu vou cumprir. Tá? Então, é importante que vocês façam essas escolhas diariamente e que vocês consigam realmente cumprir aquelas atividades. Não vão querer chegar no início do dia e vai falar, não, espera aí, hoje eu vou cumprir 20 atividades. Não, trabalhe com um menor número de atividades, mas atividades que vão realmente fazer a diferença para você. Porque essa limitação de número de atividades, atividades que realmente agregam mais valor, nos facilita a sua execução com sucesso, porque a gente trabalha dentro de uma certa limitação e essa limitação acaba permitindo que a gente tenha mais criatividade e consiga encontrar melhores soluções para cumprir aquelas atividades que a gente se propôs. O Product Backlog, né, Leila, que a gente falou tanto do Product Backlog, e aqui também, isso é uma sugestão da Lilian, não de usar o Product Backlog, mas ela traz aí o presidente dos Estados Unidos, né, o Dwight Eisenhower, que ele falava decisões mais urgentes raramente são as mais importantes. Então, ele organizava, ele na época não chamava Product Backlog, mas ele tinha um controle das decisões, das ações que ele tinha que tomar, e ele fazia essa divisão. Ele propôs você criar um quadro dividindo aquilo que realmente é importante e aquilo que é urgente. E ele falava, né, que aquilo que é importante, mas não é urgente, você decide quando você fará. Então, por isso que a gente montar o Product Backlog e, eventualmente, a gente trabalhar até com rótulos, eu não criei rótulos de importante e urgente. Eu criei e sugeri depois para vocês criarem, no vermelho, prioridade alta, né, que a gente colocou lá depois em vermelho. Mas vocês poderiam ter, vocês podem fazer de duas maneiras, se vocês
acharem interessante trabalhar dessa forma. Porque o Product Backlog, a gente tem que realmente fazer uma ordenação para, de uma maneira fácil, escolher para a próxima semana aquilo que a gente vai fazer. Né? Então, vocês podem, eventualmente, quebrar o Product Backlog em duas listas. Né? Pode criar lá um Product Backlog importante e um Product Backlog não importante, e, eventualmente, trabalhar com rótulos, e podem até criar 4 listas, até, do jeito que vocês quiserem. Ou o que eu recomendo é manter só uma lista e trabalhar com rótulos. Então, óbvio, aquilo que é mais importante vai estar sempre no seu topo da sua lista. Então, dessa forma, fica muito fácil da gente bater o olho lá no Product Backlog e buscar as atividades mais importantes a serem feitas. Vocês podem fazer isso tanto para o Product Backlog e no próprio Sprint Backlog, que vocês listaram o que precisaria ser feito para trabalhar numa priorização. Vamos falar agora da execução, né? Que é fundamental, né? E a Lilian ela sugere 5 táticas. A gente vai falar sobre cada uma dessas táticas. A primeira tática que ela fala é: você não precisa ter mais força de vontade, você precisa construir hábitos. E tem aí várias pessoas, vários autores que gostam de usar essa frase de efeito, que é: feito é melhor que perfeito. Né? Tem outros autores que falam que o ótimo é inimigo do bom. Né? Então, é importante que a gente consiga progresso, por menor que esse progresso seja, e isso nos ajuda. Né? Então, várias coisas, não é que a gente não vai querer, que não vai buscar a perfeição, a própria melhoria contínua, que a gente fala tanto dela, é a busca pela perfeição. Mas é preferível que eu faço algo e tenha um progresso e que traga um resultado, do que eu não ter nada, do que eu ficar muito tempo para não realizar nada. Então, é importante que eu consiga progressos, mesmo que sejam pequenos. Tá? E a tática aqui usada está muito relacionada com a construção de hábitos, né? Que a gente falou muito dos próprios rituais que a gente acaba inserindo, que são os hábitos. Né? Então, tem outro livro também que é muito que é um best-seller de mercado, que é do Charles Duhigg. Também recomendo aí quem quiser um livro sobre o assunto, que a Lilian também cita o livro dele, que é O Poder do Hábito. Né? Eu acabei lendo bastante sobre o assunto, e tenho um outro livro que fala sobre a questão do hábito também, que falava sobre o efeito que você tem de começar o dia arrumando a sua cama. Então, quando você acaba criando hábitos durante o seu dia, bons hábitos que te mostram uma organização e uma competência, isso vai te ajudando em outras coisas, né? Então, uma coisa acaba ajudando as outras, né? Então, quando você transforma essas tarefas difíceis em hábitos, elas costumam usar menos força de vontade. Tá? E quando você presta atenção em sugestões e recompensas, quando você acaba incluindo isso na sua rotina, isso ajuda ainda mais. Né? Mesmo coisas que
anteriormente estava sendo chato de fazer, pode aparecer até divertido. Eu vou até falar um pouquinho de algumas coisas que eu já usei, né? Mas você eventualmente apostar quem faz mais alguma coisa, sugerir recompensas, isso pode ser algo que vai te ajudar na execução de tarefas que antes era muito complicado. E um exemplo que eu dou aqui, peraí, que eu estava até falando para vocês, né, que até o meu caso aqui, se eu cumprir as atividades priorizadas no meu Daily Scrum até o final do dia, eu farei um agrado comigo mesmo. É uma sugestão que eu estou dando aí para vocês. Então, peraí. Hoje, pela manhã, eu propus fazer 3, 4 atividades, né? No final do dia, eu consegui cumprir. Peraí. Então, no final do dia, vou tomar meu vinhozinho, né? Vou comer o meu docinho preferido, vou jogar, vou conviver vou ficar com os meus filhos, vou assistir o filme com os meus filhos, de uma maneira sem nenhum peso na consciência, né? De uma maneira tranquila. E eu vou conseguir usufruir isso de uma maneira melhor. E uma coisa que eu acabo fazendo bastante, com certeza, quando a gente terminar o curso aqui, eu vou me dar um agrado, né? Que para mim esse curso é super importante, né? Então, provavelmente vou tomar alguma bebida depois, vou curtir meus filhos, então vou fazer alguma coisa, vou me recompensar, né? Eu vou fazer um agrado comigo mesmo depois dessa aula aqui que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Então, essa é a primeira tática sugerida. Então, vejo com vocês como vocês podem aplicar essa tática aí dentro do dia a dia de vocês. A segunda tática que ela sugere é transformar o hábito em um ritual de partida pessoal. E aí, a Andressa até falou, né? Que ela já leu e ela falou da técnica que o Thomas Phelan que acaba sugerindo. Se eu estou com muita dificuldade e às vezes você trabalha isso como um hábito, fala assim, estou com dificuldade de fazer determinada coisa. E você começa a se condicionar de a hora que você vai contar de 3, 2, 1, e aí você começa a fazer aquela atividade. Nas primeiras vezes, isso é mais difícil, mas depois, à medida que você vai fazendo isso com mais frequência, isso começa a passar a ser mais natural. E a sugestão, quando a gente fala de ritual de partida, e por isso que eu frisei para vocês bastante, é a Daily Scrum, como ritual de partida todos os dias, né? Então, mesmo, né, independente de você participar de um projeto que tem o Scrum ou não, quer dizer, e aqui todos nós, né, estamos num processo de recolocação, então não estamos adotando outros projetos estranhos, o Scrum é o nosso projeto, mas todos os dias a gente iniciar a nossa Daily Scrum no mesmo horário, no mesmo local, revisar aquilo que a gente se comprometeu a fazer, determinar aquilo que vai fazer hoje e encaminhar soluções para eventuais impedimentos que ocorreram, né? E a minha Daily Scrum, como eu falei para vocês, para mim, é a primeira atividade do dia. Então, não a primeira atividade do dia, né? A primeira atividade de quanto eu sento aqui para trabalhar, né? Minha primeira atividade de trabalho. Então, eu pego, sento, peraí, o que eu tenho que fazer hoje?
né? O que é importante, que é crucial eu fazer hoje. E eu trabalho aquilo que realmente que é crucial, que eu sei que eu tenho que fazer no dia. E eu trago para uma lista, eu já mostrei para vocês, eu tenho uma lista que chama Hoje, e aí eu movo para aquela lista do que eu tenho que fazer no dia. Tá? Então, minha sugestão aí para vocês trabalharem, e aqui o 3-2-1 agora, que é uma outra técnica que vocês podem usar também. A terceira tática que ela nos sugere é que os hábitos mais poderosos mudam a forma como você se vê. Então, você pode buscar determinados hábitos que são positivos e esses hábitos acabam trazendo outros. Então, o Robertson falou, às vezes não é uma coisa tão simples, né? Não é tão simples assim. É complexo. Mas eu trago um exemplo para vocês aqui, em 2016, e foi até depois, né, de que eu comecei a trabalhar dessa forma, que eu consegui fazer várias coisas que acabou, né, gerando esse curso que a gente está fazendo aqui, vários livros que eu gerei. Todos os meus livros vieram depois dessa época. Que eu comecei a nadar de uma forma mais regular, eu não fazia isso, eu sempre gostei de nadar desde a minha infância, mas eu comecei a colocar como regra isso, e aí com essa preocupação da natação, eu acabei me preocupando com a minha alimentação, e aí melhorei minha alimentação. Nessa época aqui também, eu já comentei, eu cortei o refrigerante. Eu não tomo refrigerante desde 2016. Meus filhos aqui, o pessoal fica pegando no pé até por conta disso. Mas eu não tomo refrigerante, eu não uso micro-ondas mais. Também desde essa época. Não tem nenhum alimento que eu uso micro-ondas, né? Porque tem a radiação e tem, né, alguns estudos aí que deixa a gente meio preocupado em relação a essa questão. Então, quando você começa a se preocupar e traz bons hábitos, uma coisa acaba puxando a outra, tá? Então, eu tinha que ter um desempenho melhor, eu queria fazer 2.000 metros em até 60 minutos, né? O professor vai fazer 54 anos, então já sou um pouco sênior, né? Então eu sei que quem nada aí tem números menores, mas eu acabei reduzindo o meu tempo da natação e consegui atingir esse objetivo. E isso é uma coisa que eu faço até hoje, né? Agora, com a pandemia, eu não estou nadando mais, aí eu mudei isso para o Pilates, e também os meus check-ups não estão mais tão frequentes, porque eu não tenho saído de casa para quase nada, mas eu fiz ainda, mesmo nessa pandemia, eu fiz alguns check-ups, mas reduzi bastante. Então, você inserir, por isso que né, a gente falou até a questão de melhorar a saúde, a gente trazer coisas, hábitos bons, acabam puxando outras coisas de melhoria para a nossa vida. Estamos chegando mais para o final, e queria falar com vocês a tática 4, que ela traz, e aí nós temos depois só a tática 5. Então, ela sugere que o segredo para os bons hábitos é comer chocolate com amigos. E eu acho isso super interessante, por isso que eu aposto tanto nesse Tamo Junto Recolocação, porque a gente acaba trabalhando junto e um acaba podendo incentivar o outro, né? Então, espera aí, eu fiz, a Andressa falou, eu fiz o curso que me ajudou, né?
Então, o Vitor viu algumas coisas de inglês que achou interessante, compartilhou. Então, cada um puxando o outro, isso acaba ajudando o resultado individual de cada um, né? Então, as pessoas, compartilhar isso com outras pessoas e fazer isso de forma unida ajuda bastante nos nossos resultados, né? Essas recompensas, elas são muito poderosas nessa luta contra a procrastinação, tá? E pesquisas também mostram que as pessoas ao nosso redor podem ser a chave para uma mudança duradoura. Então, as pessoas, né, elas podem oferecer reforços positivos. Então, espera aí, eu melhorei, eu estou me alimentando melhor. Então, né, alguém veio e falou, não, realmente, você está comendo melhor, você tá se cuidando mais, parabéns. Isso acaba sendo um reforço positivo. Pode estimular também a superar os resultados dos outros. Então, se eu estou fazendo a natação com alguém, a outra pessoa faz 2.000 metros em 50 minutos, e eu estou fazendo em 60, eu vou buscar reduzir meu tempo, tá? E também desafiar, tirar da zona de conforto. Os amigos podem fazer isso com você. E os amigos também podem oferecer críticas sinceras. Então, hoje é muito difícil você encontrar pessoas que te falam realmente a verdade, né? Então, é importante que a gente tenha aí esses amigos ao nosso redor para poder nos auxiliar dessa forma. E aí eu queria, até para descontrair um pouquinho, mas eu queria contar para vocês o que é um amigo realmente na vida da gente. Então, na faculdade, eu tinha um amigo que era o Silvinho, e eu até cito ele no livro, nos agradecimentos. A gente saía muitas vezes juntos, e aí a gente tinha uma palavra que era usar a palavra que eu duvido, a gente acabava sempre saindo fazendo coisa que não devia, né? Então, a gente se provocava um com o outro, né? Quando alguém falava, se eu falava para ele, ou se ele falava para mim, duvido, aí o outro já saía fazendo aquilo que o outro duvidava, né? Então, essa questão de você ter um amigo para te questionar, para te incentivar, para te motivar, isso é super importante. Eu não sei se vocês veem tênis, se vocês gostam de tênis, mas eu sou um profundo admirador aí do tênis e acompanho o Federer há muitos anos, né? Admiro muito a carreira dele, mas ele fala muito. A gente tem aí o Federer, o Djokovic, o Rafael Nadal, que os três acabaram, principalmente os três, né, que reinaram aí durante muitos anos no tênis, reinam até hoje, e agora que estão aparecendo alguns outros candidatos, que eles acabaram se colocando num nível de excelência tão grande em relação ao tênis, e um puxando o outro. Então, quer dizer, um conseguia um resultado melhor, o outro ia atrás. Então, é importante a gente ter essas referências e isso ajudar a gente, né? Então, eu peço para, de alguma maneira, até vocês também tentarem se ajudar aí no próprio grupo nesse sentido, tá? E a última tática
é usar as perguntas. Né? Então, faça perguntas. Então, e eu tenho usado bastante essa tática. Às vezes, até quando você quer alguma coisa de uma pessoa, em vez de você falar e afirmar, é, você até pedir, né? Você perguntar, né? Você não poderia fazer isso. Então, quando você usa as perguntas, ou para as outras pessoas, ou para você, tem um efeito diferente que favorece a ação, favorece a reflexão e favorece um comportamento mais dirigido ao objetivo. A Lilian até fala que questionar é terapêutico. Né? Então, isso é uma coisa, né? O 3-2-1 agora, né, que a gente falou, e eu usava, às vezes, lá no clube, quando eu trabalhava na natação, eu não gosto de nadar na piscina aquecida, eu só nado lá fora. Então, quando era o inverno, às vezes eu cheguei a pegar a temperatura lá de 18, 17 graus e meio, abaixo de 17 a gente não podia nadar em Libera, mas eu cheguei a pegar temperaturas muito baixas. Então eu me perguntava, pô, não, você não vai nadar aí nessa água gelada? E aí eu acabava entrando. Depois que vai, aí você, né, aí já foi. É, e como exemplo na tática, e essas perguntas elas podem ser usadas para as outras táticas, né? Quando a gente fala de outras táticas. Então, por exemplo, na tática 4, quando a gente está com outros amigos ou com outras pessoas, é a pergunta, né? Peraí, se alguém pode, por que eu não posso? Então, eu usei a questão do tênis, né? Ou se o Federer está conseguindo bater dessa maneira, está conseguindo chegar nessas bolas, por que eu não consigo? Né? O Djokovic pode ter pensado nisso, pode ter feito todo um trabalho para isso. Né? Então, esses questionamentos são fundamentais. Né? E perguntas como qual foi o problema aqui? Que a gente estava falando até lá de trás, como mudar o comportamento. Né? O que eu poderia ter feito para ter o melhor resultado? Faz a gente refletir e identificar alternativas. Tá? E esse tipo de pergunta a gente pode usar lá no ritual que a gente falou na tática 2 também. Gente, isso era o que eu queria trazer para vocês aqui, né, de procrastinação.